Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia o Senhor nos concede a oportunidade de vivermos segundo os planos que Ele tem sempre de nos fortalecer, de nos prosperar, sempre estando buscando o reino dos céus em primeiro lugar, e sempre a sua justiça nos é acrescentada, assim como Ele tem nos acrescentado. Ele sempre demonstra a sua fidelidade nos mínimos detalhes, daqueles que são espiritual e estão sempre a observar aquilo que está se suceder, porque bem-aventurado aqueles que nele depositam a confiança. Dele é o poder, é o reino, é a glória, as riquezas, tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. A palavra diz: não temeis os meros mortais, que nada podem fazer com a sua alma. Antes vos ensinarei a que deveis temer. Temeis antes aqueles que têm, aquele que tem a espada da justiça, a ponto de dividir a alma do espírito. A este temeis, aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele que tem poder e autoridade. Quando retira o fôlego de vida, não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa reter o seu fôlego de vida. Tem o poder e autoridade para lançar tanto o corpo como a alma aonde o seu verme não se queima. A este temeis, assim nos ensina o Senhor. Muitos, segundo a sua prepotência, segundo a sua arrogância, se opõem àquele que se fez, o Criador fez um nele, assim como aqueles que o temem, que é o princípio da sabedoria, e estão segundo o amor verdadeiro que lançou fora todo medo, está em unidade pela condução do seu espírito, e tanto em palavras como em ação, está sempre procedendo segundo ele firma os passos, as atitudes daqueles que lhe agradam. Há uma reciprocidade, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, assim como ele nos ensina. Jamais agarrais a um conceito e soltai a outro, porque assim como tudo coopera para o bem daqueles que amam, aqueles que rejeitam, ele disse: eu também os rejeitarei diante do Pai e dos anjos. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Melhor para quem conta com a sua justiça, mas para aqueles que rejeitam são aqueles que não são justificados. Justifica-se a si mesmo, declara sua própria benignidade. Uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia, assim nos ensina o Senhor, porque rejeita aqueles que podia o purificar, o santificar, porque a purificação e a santificação é por meio da palavra que age no nosso interior. Ela entra pelo ouvido, penetra o íntimo do coração, transforma o coração de pedra, ele tem uma marreta que desmiuça toda dureza, e o coração passa a ser irrigado segundo a sua verdade, que liberta, que cura, que restaura, os rins sendo sempre aperfeiçoados, os ouvidos aguçados a ouvir as advertências do seu espírito, que não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita, e anda em retidão pela condução do seu espírito. Os olhos são como chama de fogo, que está sempre alumiando os caminhos, aonde a palavra diz que é uma unção que despedaça todo jugo. A língua sempre manejando a espada, a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, porque aquilo que habita no nosso interior, a boca jorra
aonde há sinceridade, o Senhor sonda o interior e sabe que aquilo que está a sair procede segundo o seu Espírito, que coloca em nossa boca e se persevera anunciante e praticante da verdade, aonde esta verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança e perseveram dia após dia. Assim como a palavra diz que nos últimos tempos, pelo esfriamento, alguns iriam anunciar as suas zombarias enquanto há tempo, e o Senhor é aquele que conhece os que praticam o vitupério, que embora o alcançaram segundo o primeiro advogado, mas não perseveraram em receber o segundo advogado, por estarem inconstantes segundo as atividades infantis, desfaleceram por não permanecer na oração e caíram na mesma condenação, a saber que o diabo caiu, onde a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas nós, aqueles que perseveramos segundo o seu Espírito, ele é pronto e experimentado, aqueles que acatam as suas advertências, para nos manter com as mãos firmes em retidão, em estar sempre modelando a boa obra, para que os dias vão bens e longos nesta terra, assim como se alcance a ressurreição do último dia, assim como o Pai o justificou ao terceiro dia, ele fará com aqueles que perseverarem até o fim, e dirá: vinde benditos do meu Pai, aquele que nos ensina para perseverar, do qual a fé tem que ser participante do início ao fim. Assim como ele preparou um lugar onde tudo coopera para o bem daqueles que o amam, ele também preparou um lugar assim, aquele que forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo. Um lugar onde haverá choro e ranger de dente para os desobedientes e amotinados. A palavra diz: os que dizem que são judeus e não são, são da sinagoga de Satanás. E assim ele está a proceder em mais um dia. Tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo, e ele traz juízo sem demora, assim nos diz o Senhor.